Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando aí mais uma semana, uma linda segunda-feira, cada um de vocês. Amei ver as fotos que vocês postaram aí com o papai de vocês ou com a pessoa que o representa, certo? Amei os cartõezinhos, a tia está muito orgulhosa de vocês. Cada cartãozinho uma coisa mais linda. Cada foto com o papai ou quem o representa, maravilhosa. E ontem as fotos de ontem bombaram muito bem. Ame sempre, respeite, cuide, tá certo? Hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos ver no textual, texto de divulgação científica e vamos ver na gramática concordância verbal. Hoje a tia Adriana vai começar com a concordância verbal. O que é concordância verbal? É quando o verbo ele concorda em número e em pessoa com a palavra que representa o agente da ação. Então, o verbo concorda com o sujeito. Se o meu sujeito vai estar no plural, o meu verbo vai para o plural. Se meu sujeito vai estar na segunda pessoa do singular, o meu verbo também vai ter que estar concordando, concordância verbal. Eu posso dizer para vocês assim, as crianças as crianças comprei. Deixa eu botar assim. As crianças comprei as balas. Deu certo? Deu uma concordância aí? Deu uma coerência? Não. Então aqui tem. Os bichos agem de maneira estranha. Quem são os bichos? Os bichos são os substantivos. Agem. Quem é agem? O verbo de maneira estranha. Eles. Quem são eles? Pronome. Agem de maneira estranha. Então, o agente vai estar sempre concordando com o verbo. E o verbo vai estar sempre concordando com o agente. Lá no livro de vocês, na página 29, tem aí uma atividade, dizendo assim: releia as frases e observa as formas verbais destacadas. Frase 1. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Frase 2. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Letra A. Quem são os agentes da ação aí? Sublinhe. Eles é o agente, eles que escolhem. E na frase B, na frase 2, são os gatos. Então, o agente da ação vai ser sempre o sujeito. Ele que vai estar praticando, fazendo algo. Lá embaixo diz assim, exemplo que é com o verbo. Lá na página 30, vai pedir para vocês sublinhar o sujeito das formas verbais em destaque nas frases. As pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Exercem é o verbo. Quem é que exercem? Quem é o sujeito? As pedras. Não é isso? É dentro deste órgão que elas ficam armazenadas. Ficam, tá o verbo destacado. Quem é que fica armazenada? Elas. Então, elas é o sujeito da ação. Mas não pense que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Engolem, aí está o verbo. Quem é que engolem? Quem é que vai engolir? Quem engolem? Os bichos. Então, você vai grifar lá os bichos. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a barriga. Escolhem é o verbo. Quem é o sujeito da ação? Eles. Eles que vão escolher. Eles. 3. Reescreva as frases, acrescentando as formas verbais correspondentes. Tem a frase, tem um espaçozinho e no final tem um parênteses com o verbo preocupa ou preocupam. Os pais dedicados se preocupam com seus filhos ou os pais dedicados se preocupam com seus filhos. Você vai olhar qual é a concordância verbal que vai dar certo aí. B. Maria e suas primas, para escolher o filme, assiste. Tem lá, discute, discutem, irá e irão. Marina e suas primas discute para escolher o filme, ou Marina e suas primas discutem para escolherem o filme. Irá assistir ou irão assistir. Você vai ter que ver aí com quem o verbo está fazendo concordância verbal, se o agente da ação está no plural ou está no singular.
tem que ver a pessoa também, tá? Letra C, do mesmo jeito. Os livros que foram indicados pela escola ou os livros que foram indicados pela escola é excelente ou são excelentes. Você vai descobrir aí quem é o verbo que concorda aí com o agente da ação e copiar a frase. Lembrando que copia a frase com a letra linda, caprichada, bem organizada e escreve. Não é porque eu não estou lá olhando pessoalmente, mas a gente tem que escrever, caprichar. Letra D, letra E e letra F do mesmo jeito. Você vai ler a frase e vai descobrir com quem elas concordam. 4. Complete a frase no balão da fala. Por isso, você deve prestar atenção ao verbo que está no quadro, ao pronome pessoal da frase e ao tempo que a ação ocorre. Telefonar, dizer e estudar. De manhã, quando telefonar, vai ter que colocar telefonar. Qual é a conjugação que vai dar aí? De manhã, quando telefonar, vai ter que conjugar o verbo. Para João, ele dizer, conjugado. Que Arthur e você estudar, vai ter que conjugar o verbo estudar. Que Arthur e você, a matéria ontem. Então, vamos copiar aí o verbo coerente, dando a concordância verbal entre elas. 5. Relaciona as colunas considerando a concordância entre o pronome pessoal e suas formas verbais. Primeira pessoa do singular, eu. Qual das frases que tem na lateral ao lado? Divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais? Fiz o bolo de chocolate para o aniversário de 10 anos? Eu, Kelly e Ana estudam todos os dias? Eu, viste o resultado da falta de cidadania? Eu, caminhamos a tarde toda no parque? Ou eu, lestes o livro do bimestre? Você vai ler as frases e vai fazer a relação da primeira coluna com a segunda. Coloca a letra A, B ou C. Então, caprichem aí, façam uma atividade bem caprichada, que vamos ter já uma no caderno para a gente caprichar mais um pouco. Então, vamos ver um pouquinho sobre texto de divulgação científica agora. Agora, nós iremos ver um pouquinho sobre texto de divulgação científica, aí no livro de vocês, lá na página 24 e 25, tá certo? Aí diz assim, leia o texto abaixo sobre divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica? Um texto de divulgação científica, ele é um texto de todos os gêneros textuais que a gente já viu, né? Entrevista, texto científico, já vimos crônica, vários outros. Esse é mais um tipo de texto. Levando em consideração esse conhecimento que a gente já sabe, existe texto que tem finalidade discursiva e se divergem, uns servem para informar, outros para entreter, outros para instruir, enfim, distintas são as intenções propostas pelo emissor ao redigir algo. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre texto de divulgação científica. Pelo nome, você já deve ter uma noção, né? Texto de divulgação científica já deve dar uma noção do que se trata como algo como experimentos. Enfim, é uma dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao ramo da ciência e resolvem, né, sem nenhuma dúvida, contribuir para um avanço dela de forma no geral, contribuindo consequentemente para o bem da população, concebida como um todo. Assim, em termos de características linguísticas, não é de divulgar essa modalidade de texto e trabalhar fazendo um padrão de uma linguagem assim formal. Haja visto que o intuito é repassar conhecimentos. Por essa razão, nós encontraremos pequenos traços de personalidade, tal como usa a primeira pessoa no discurso, que é empregado nesse tipo de texto. Outro aspecto que também se evidencia no gênero em questão é a presença de termos técnicos, tipos de linguagem científica.
Obviamente, né? Texto de divulgação científica já está dizendo que vai ter muita linguagem aí que a gente vai nem saber o que é, porque vai usar o nome científico daquilo ali. Assim como se trata de um texto de exposição de ideias, ele se constitui de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Dessa forma, nada melhor do que a gente explicar mais um pouquinho. Então, o texto de divulgação científica, ele vai estar aí na primeira pessoa do discurso. É um texto que é uma pesquisa, não é isso? E vai ter muitos nomes técnicos que vai ser usados. E a gente já viu que ele tem introdução, desenvolvimento, a conclusão. Então, diz aí o quê? São aqueles textos que são publicados em revistas, em jornais, em livros, em impressos ou digitais, com a finalidade de divulgar o conhecimento científico. Em geral, o autor do texto busca tornar as informações da área de ciências acessíveis ao público a que se destina. Para isso, são utilizadas estratégias como apresentação de exemplos, explicações dos termos técnicos e linguagem que se aproxima ao leitor. Aí tem, se eu fizer uma pesquisa sobre obesidade infantil, pode dobrar os riscos de morte antes de 55 anos. Aí tem uma pesquisa que diz que muitas das crianças estão obesas. Aí muitas crianças nesse período agora que são infantis, né, que são crianças ainda, eles estão sendo obesos, porque estão sendo muito sedentários, aí não brincam, não correm, não praticam atividade física, só ficam na televisão, no celular, no computador, no videogame. Então, elas estão cada vez mais sedentárias. Então, aqui está tendo uma pesquisa para mostrar os riscos que tem, para mostrar o que pode ser feito, quem são os pesquisadores estudiosos que estão aí nessa pesquisa. Então, assim, texto de divulgação científica são textos que vai estar fazendo uma pesquisa que podem nos ajudar. Como agora o caso do coronavírus. Está tendo aí várias pesquisas sobre a vacina e sobre a doença, né? Mesmo a descoberto de onde veio, como se pega. Então, eles estão cada vez mais estudando, porque cada vez mais que eles estudam, eles veem que não pega só daquela forma que eles acharam no início. Pega de outras formas também, que deve ter outros cuidados. O remédio que serviu para um não serve para outro. Então, assim, eles estão pesquisando diariamente. E estão pesquisando aí a vacina, né? Então, eles vão publicar a vacina aí, dizendo como foi, o que pesquisou, quem são as pessoas. Aí, no texto de vocês, por que alguns animais comem pedras? Eita, que interessante, né? A gente nem presta atenção bem nisso. Então, aí tem uma pesquisa que foi de Salvatore Siciliano, que ele fez nessa pesquisa aí para saber por que os animais comem pedras. Então, vocês vão fazer a leitura para compreender um pouco mais sobre isso daí, o que ocorre, por quê, e em seguida irão responder a atividade. Número 2 diz assim: o autor do texto foi identificado, onde foi publicado. Então, todo texto de divulgação científica, ele vai estar lá no cantinho, ó, onde foi publicado, o nome do autor, que às vezes vocês vão responder, ficam procurando no livro, e às vezes está lá no finalzinho, ó, lá no cantinho, certo? Então, texto de divulgação científica são textos em que vai ser publicado e vai ser divulgado algo de conhecimento científico, algo que eles estão pesquisando diariamente. Aí o número 3, relê o título do texto. Por que esse título está de forma de uma pergunta? Você sabe me dizer por que fizer tipo uma pergunta? Quando tá assim é para chamar a atenção de quem? Do leitor, para esta curiosidade. Porque se tivesse assim, por que os animais comem pedras? Né? Então ele fez uma pergunta, por que os animais comem pedras? Então, para chamar a atenção, né, para a gente ter interesse cada vez mais de ler. 4. Por que alguns animais comem pedras? Tem o objetivo de informar com a alimentação pode causar prejuízo aos animais, divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais, descrever gatos, cães, crocodilos e pinguim que comem, explicar como os gatos e cachorros se alimentam. Qual é a verdadeira? 5. Relê a afirmativa do primeiro parágrafo. Em alguns animais,
alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Essa afirmativa é comprovada por 3 exemplos. Então, lá no texto, vamos voltar para o texto e vão pesquisar quais são os 3 animais que ele fala que comem pedras. E você vai colocar aí o exemplo 1, a frase que está lá dizendo. Exemplo 2, a frase que está dizendo lá no texto. E exemplo 3, a frase que está dizendo no texto também. Certo? B. Os exemplos dados ajudam a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos? Contradizem com a ideia que alguns animais têm hábitos curiosos? Ou respondem à pergunta do título? Então, os dados que foi dado, ele está afirmando qual dessas aí. Lá na página 27, releia esta outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamadas de gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. Letra A. A frase apresenta o significado de um termo científico. Que nome ele usou aí que a gente não sabe direito o que é? Copia aí a palavrinha que está nessa frase. Por que esse termo é explicado? Por quê? Então, por que ele colocou esse nome aí tão esquisito? Porque ele explica. 7. Releia o trecho. Mas não pense que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. A. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre o narrador e o leitor? Qual é a frase verbal, a forma verbal, que dá para entender que o narrador e o leitor estão em um diálogo nessa frase? Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. B. Qual é o efeito do sentido do diálogo? Ele quer tornar o texto mais atraente para o leitor? Ou evidencia um distanciamento entre o leitor e o texto? 8. O texto responde à pergunta do título? Justifique sua resposta. A partir do momento que você leu o texto, você viu que ele está respondendo à pergunta do título, ou você viu que o título está uma coisa e o texto não tem nada a ver com aquilo dali? Então, vamos responder a atividade, façam a leitura, caprichem, tá certo? Que já já a gente está aí fazendo as correções. Então, um beijo e uma ótima tarde a cada um de vocês.